Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre os gêneros história em quadrinhos e mangá. Vamos conhecer um pouco aí da história desses gêneros, de como que eles surgiram e o que são, na verdade, esses gêneros. Vamos entender um pouquinho sobre eles. Começando aí com as histórias em quadrinhos, surgiram há pelo menos 110 anos, foram criadas aí as primeiras histórias em quadrinhos. Quando foi na década de 1930, os gibis americanos foram os mais comentados e dominaram o mercado até pouco tempo. Então teve um boom muito grande nesse período com os gibis americanos, que contavam a história do Superman, do Batman, desses personagens que a gente conhece bem aí. No Brasil, as histórias em quadrinhos eles começaram no século XIX, com grande influência das histórias em quadrinhos americanas, das estrangeiras, que é bem o que eu citei aí, que é Super-Homem e Batman. Os nomes mais lembrados, assim, os quadrinistas mais famosos aqui do Brasil são Maurício de Souza e Ziraldo. Maurício de Souza foi quem criou a Turma da Mônica, as histórias aí dos gibis da Turma da Mônica. E Ziraldo foi quem criou o Menino Maluquinho, também em gibi. Então, o que são essas histórias em quadrinhos, São enredos narrados quadro a quadro, ou seja, histórias contadas, Enredo é o quê? Uma história. A contação de história está em quadrinhos. Por isso que o próprio nome é bem básico, é bem o que é realmente, que é história em quadrinhos. Por meio de desenhos e textos que utilizam o discurso direto. O que é esse discurso direto? Eu não preciso de um narrador na história. É uma pessoa falando diretamente com outra pessoa, Por isso que a gente chama aí de discurso direto. Característico da língua falada. Tem como objetivo principal a narração de fatos, procurando reproduzir uma conversação natural, na qual os personagens interagem face a face, expressando-se por palavras e expressões faciais e corporais. Então, existe a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Tem quadrinho que não precisa ter uma fala para a gente entender o que está sendo dito ali. Então, essa é a linguagem não verbal. E a linguagem verbal é onde está presente as falas. Vamos aí para a história do mangá. A palavra mangá se origina da união de duas palavras do alfabeto Kanfi, um dos três existentes no Japão. Um dos três alfabetos existentes no Japão. Então é manketsu, que é conto ou história, e fashiko, ou é fashico, não é fashico, tem um acento, ilustração. A origem dos mangás é o teatro das sombras ou Orikon Shohatsu, no qual um grupo de artistas japoneses percorria vilarejos na época feudal contando lendas por meio de fantoches. Então, eles pegavam os bonequinhos de fantoches e iam aí de vilarejo em vilarejo, vila em vila, contando as lendas com esses bonecos. Foi aí que surgiram os mangás. No Brasil, a primeira associação relacionada ao mangá foi criada em 3 de fevereiro de 1984. Ocorreu por volta de dezembro de 2000, então. Então, o que está dizendo aí é o seguinte, que a primeira associação relacionada a esse gênero foi em 1984. Mas lá por volta dos anos 2000 é que veio com mais força, porque veio com os lançamentos do Samurai X, do Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco. Eu lembro que, pelo que eu me lembro, que eu assisti muito Cavaleiros do Zodíaco, é que ele veio bem antes do Dragon Ball. E Dragon Ball foi Cavaleiros do Zodíaco, ele passava, acho nem lembro direito, não sei se era na Band, alguma coisa assim. E, já havia um público bem grande para o desenho, para o mangá. Mas e quando veio o Dragon Ball, muita gente assistiu, Praticamente todas as crianças, desse período aí de lançamento do Dragon Ball assistiu esse desenho. Inclusive, gente, eu não sabia, que, assim, eu sempre vi o pessoal falando do mangá, já li algumas revistinhas de mangá, mas eu nem sabia que nunca tinha ligado do Dragon Ball ao mangá. Aí depois, aí, estudando, compreendi que Dragon Ball também era mangá. Então, o que é um mangá? É um gênero da literatura japonesa e é caracterizado pelos seus quadrinhos, impressos em preto e branco, contendo esporadicamente algumas páginas coloridas. Então, a maioria das publicações dos mangás são preto e branco mesmo. Na verdade, eu nunca vi uma colorida, Assim, uma revista mesmo,
Mas, assim, se tá falando aí é porque tem essas versões aí coloridas, mas eu acho que é bem esporadicamente mesmo, uma a cada 100, vamos dizer assim. A ordem de leitura do mangá é inversa ao do ocidental. Então, aqui além a gente lê um livro, né, começando aqui da frente até chegar ao final, do começo ao fim ali, da frente para trás, vamos dizer assim. E no Oriente, o comum é começar ao contrário, né, lá do final para frente. Por isso que ele está falando aí da ordem inversa, que o mangá ele é escrito inversamente. O começo é o fim é o começo, vamos dizer assim. As características, os olhos grandes e expressivos, né, dos personagens, que demonstram emoção, com direito a gotas de suor, aquelas gotinhas que ficam sempre lá enquanto eles estão lutando, ou quando tem alguma cena assim mais, né, extravagante, vamos dizer assim, com direito a gotas de suor e sangue, uma certa dose de violência. O que essa dose de violência vem da onde? É uma característica cultural, né, que pertence ao código dos samurais. E até mesmo uma sensualidade comedida. Eu já vi em revistinhas de mangá, né, não que a revista seja totalmente sensual, não é isso. Mas existe ali já é um pouco mais para adolescente, não é igual uma Turma da Mônica, que é destinado mais ali ao público infantil. E é feito de roteiros dinâmicos e de rápida leitura, preza mais o movimento e a ação. O mesmo caso da história em quadrinho, possui também linguagem verbal e não verbal, pois tem aí nos seus quadrinhos partes que não tem nada escrito, mas que a gente consegue compreender somente através dos desenhos, né, da ilustração. As diferenças. Nas histórias em quadrinhos ocidentais, a trajetória dos protagonistas podem permanecer a mesma durante anos, e é possível prever o desenrolar de cada enredo. Então, as histórias são mais assim, tá na cara o que vai acontecer, a gente prevê o que a história está contando. E utilizam um discurso direto, característica da linguagem falada, né, que foi o que eu já falei lá atrás, que é você falar diretamente com o locutor, falar diretamente com o interlocutor. No mangá, os personagens se transformam constantemente, passando por diversas formas de apresentação. Muitos, inclusive, envelhecem. Então, é igual, eu posso citar o caso do Dragon Ball, que é o que eu conheço mais, né? Que ali você vê que eles se transformam lá em Super Saiyajin. Então, a gente já vê ali uma transformação na hora da luta, né? Para que eles fiquem mais fortes, para que eles, né, lutem de uma maneira melhor. Então, já há uma transformação. E ali a gente vê também com o tempo que vai vindo o Goku, o Gohan e os filhos deles, e aquele monte, aquela imensa geração. O mangá conta uma história com uma estrutura narrativa tradicional em episódios, para dar fluxo à narrativa. Em vez de usar linguagem verbal escrita, o mangá usa primeiramente a linguagem pictória, que pode ser pensada como um revestimento do texto verbal, que move a narrativa. Então aí tem algumas referências de onde foi tirado o slide, mas é bem assim, eu acho que vocês são mais assim, sabem mais sobre história e quadrinhos e mangá, eu acredito que mais ainda do mangá, do que eu mesma, porque tá presente aí nessa cultura mais dessa cultura atual. Então, atualmente os jovens têm assistido muitos mangás, né? É tanto que eu tenho um filho da idade assim, de vocês, e ele assiste muito aí na Netflix, não lê muito, mas assiste bastante. Então é isso, gente. Esses gêneros são bem fáceis de trabalhar, a compreensão também é fácil. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. E qualquer dúvida pode me perguntar pelo grupo no WhatsApp, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.